Olá meus amigos, olá minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, o nosso 14º encontro, nós trataremos de um tema especificamente doutrinário, no entanto muito importante, porque serve de fundamentação, serve de base à resposta de diversos questionamentos que vão se apresentar. Na aula passada, como eu sempre prometo um breve resumo, nós tivemos a oportunidade de tratar de 3 incisos faltantes do artigo 1º da Constituição e também do seu parágrafo único. Falamos então da dignidade, falamos do pluralismo político e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, onde nós trouxemos as nuances mais importantes e depois falamos do parágrafo único, onde trouxemos a ideia de democracia, apresentamos uma classificação existente e eu disse aos senhores que a democracia dentro do nosso sistema é a democracia semidireta, pois a titularidade e o exercício ora pertencem ao povo e ora estão seccionadas, estão divididas, pertencem ao povo a titularidade e aquele que vai exercer, aquele representante eleito, o exercício do poder. Disse também aos senhores que na democracia semidireta, isso poderia se dar através das eleições e também do plebiscito e do referendo que já aconteceram dentro do nosso ordenamento. Com isso, estamos aptos a iniciar a nossa 14ª aula e falar sobre a dignidade da pessoa humana. Na aula passada, quando nós falamos dos fundamentos da República, e a dignidade da pessoa é um dos fundamentos, eu disse aos senhores que a dignidade é um sobredireito, ela é o valor constitucional supremo. Nós podemos trazer diversas afirmações para enunciar o que a doutrina diz sobre a dignidade da pessoa humana. E é importante que vocês anotem, porque elas servem de base, por exemplo, numa prova subjetiva, ou se vocês forem chamados a fazer uma redação, ou expor alguma coisa sobre a dignidade da pessoa humana. Então é importante anotar que a dignidade é um sobredireito, que a dignidade da pessoa humana é o valor constitucional supremo, que ela se constitui como núcleo axiológico, o núcleo valorativo do texto constitucional. Também serve para que vocês possam anotar que ela está no centro do nosso ordenamento jurídico e ao entorno dela gravitam todos os outros direitos, sobretudo os direitos e garantias fundamentais, não só os contidos no texto constitucional, mas também aqueles contidos fora do texto constitucional. É fundamental também que vocês tenham em mente que através da dignidade da pessoa humana, o direito vem se redesenhando nos outros ramos. Por exemplo, já falamos em direito civil constitucional, com fundamento na dignidade da pessoa humana. Já existe doutrina falando sobre o direito penal constitucional, tudo encontrando fundamento na dignidade da pessoa humana. A dignidade passou a ser um valor que justifica uma série de decisões, que justifica uma série de interpretações que são feitas, seja pelo Constituinte, seja pelo STF, seja pelos operadores do direito. Todos fundamentam na dignidade da pessoa humana muitas das decisões, muitas das interpretações que são feitas atualmente. Por isso, é importante que vocês conheçam a seguinte discussão. Como classificar a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é um postulado, é um princípio ou é uma regra? Professor, eu primeiro queria saber o que é postulado, o que é princípio e o que é regra. Postulado é uma norma de 2º grau. Anotem aí, postulado é uma norma de 2º grau. O que significa afirmar isso? É uma norma que orienta a interpretação de outras normas. É uma norma que vai orientar a interpretação de outras tantas normas que se apresentarem para serem interpretadas. O princípio e a regra, nós já tivemos oportunidade de falar sobre eles, então só vamos relembrar. O princípio é o mandamento de otimização que deve ser aplicado na maior medida possível. Já a regra é o mandamento de definição que é aplicado segundo a máxima ou tudo ou nada. Eu disse isso aos senhores aulas atrás e trouxe exemplos disso. No entanto, aqui nós vamos trabalhar esses exemplos com a dignidade da pessoa humana. O postulado. A dignidade da pessoa humana é um postulado? Sim, a dignidade da pessoa humana é considerada um postulado normativo. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é considerada uma norma de 2º grau que vai orientar a interpretação de outras normas constitucionais, ou não constitucionais também. Como isso pode ser exemplificado? Nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, a expressão todos.
antes do Constituinte enunciar o rol de direitos e garantias fundamentais, que são 78 incisos, ele traz no seu caput a expressão todos. Surgiu uma discussão doutrinária se essa expressão todos abrangeria todas as pessoas dentro do planeta Terra, todas as pessoas, independente de onde elas estivessem, ou somente os brasileiros e aqueles estrangeiros que residissem no nosso país. Foram fazer uma interpretação, foram chamados a decidir, e considerando a dignidade da pessoa humana um postulado normativo que vai orientar a interpretação das outras normas, e que não existe pessoa humana que não tenha a dignidade da pessoa humana, você não pode dissociar a pessoa da dignidade da pessoa humana, já que a dignidade é inerente à pessoa, entendeu-se que a expressão todos contido no artigo 5º abrange todas as pessoas, independente delas estarem ou não dentro do nosso território, independente de serem nacionais ou de serem estrangeiros. Todos estão contidos dentro da proteção conferida pelo texto constitucional. Por isso, nós podemos afirmar, é um exemplo que permite afirmar que a dignidade da pessoa humana é um postulado normativo, uma norma de 2º grau. Seguinte, nós temos o princípio. A dignidade da pessoa humana, professor, é um princípio? A resposta também é positiva. A dignidade da pessoa humana também é um princípio. E, como princípio, é o meio mais comum de que nós ouvimos falar da dignidade da pessoa humana. Geralmente, quando falamos da dignidade da pessoa humana, falamos em princípio da dignidade da pessoa humana. Observem, nós já falamos da dignidade como fundamento da República, como postulado e agora como princípio. Dessa ideia de dignidade da pessoa humana como princípio, nós podemos aferir uma informação muito importante, que é uma teoria denominada de teoria do mínimo existencial. Professor, o que diz essa teoria? Essa teoria enuncia o seguinte: se a dignidade da pessoa humana é um princípio, e o princípio deve ser aplicado na maior medida possível, afere-se daí que todo ser humano tem direito a um mínimo existencial. É um conjunto de necessidades básicas, vamos lá, é um conjunto de necessidades básicas que tornam a vida daquele ser humano, daquele indivíduo digna, que tornam ele, que fazem valer o princípio da dignidade da pessoa humana. Não existe consenso doutrinário sobre o que deve estar contido nesse mínimo existencial. No entanto, alguns direitos já são motivo de consenso, como, por exemplo, moradia, educação, saúde, alimentação. Esses direitos estão contidos dentro do mínimo existencial e, fazendo a caminhada inversa, estão contidos dentro do mínimo existencial esses direitos. O mínimo existencial é extraído da dignidade da pessoa humana como princípio, já que toda pessoa tem direito a uma vida digna e, para que ele tenha essa vida digna, faz necessário a ideia do mínimo existencial. Seguindo, regra. A dignidade da pessoa humana é uma regra? Sim, a dignidade da pessoa humana também pode ser vista como uma regra. E aqui, embora possa parecer difícil a interpretação, fica mais claro através de exemplos. Um exemplo clássico trazido pela doutrina, e é um exemplo que ficará fácil dos senhores lembrar na hora da prova, é o exemplo da estigmatização do anão. O que acontecia? Em um determinado país, existia dentro de um bar uma modalidade de arremesso de anão. Quem arremessava o anão mais distante ganhava bebida grátis. O Supremo Tribunal daquele local foi chamado a decidir sobre esse assunto. E ele considerou a dignidade da pessoa humana como uma regra, dizendo que isso feria a dignidade da pessoa humana. Houve recurso. Nesse recurso, os anões diziam o quê? Eles diziam que o que feria a dignidade da pessoa humana não era eles serem arremessados, e sim eles não terem como trabalhar. O tribunal, considerando a dignidade uma regra, disse não. O que fere a dignidade da pessoa humana é estigmatizar o anão como um objeto que possa ser arremessado, por isso foi utilizado como uma regra. Como vocês vão responder isso no concurso, se vier o questionamento? A dignidade é uma regra, um postulado, é um princípio. Vocês vão responder da seguinte maneira: a dignidade pode ser tanto um postulado, como um princípio, como uma regra, ou ainda um fundamento da República Federativa do Brasil. E vão exemplificar, vão trazer essas informações. A dignidade da pessoa humana será um postulado quando for uma norma que orienta a interpretação de outras normas.
A dignidade da pessoa humana será um princípio quando aplicado na maior medida possível. E será uma regra quando for utilizado a ideia da máxima do tudo ou nada. Assim, fica fácil evidenciar, através dessas informações que foram passadas, a importância da dignidade da pessoa humana atualmente. Eu disse aos senhores na aula passada e reafirmo aqui. Existe doutrina que diz que quando não se há nada a falar, fale-se da dignidade da pessoa humana. Existem pessoas que brincam até com isso. Se vier um questionamento na prova do concurso, você não souber o que responder, responda a dignidade da pessoa humana, que você de certa forma estará respondendo alguma coisa. Tá? É lógico que essa última informação é uma brincadeira, mas é para que vocês entendam a tamanha importância que ganhou a dignidade da pessoa humana atualmente. Nós temos o surgimento, vem ganhando força no cenário internacional, os direitos humanos. Tudo isso fundado na dignidade da pessoa humana. Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, é que isso vem ganhando muita força, por isso a importância, por isso uma aula inteira dedicada ao estudo da dignidade da pessoa humana, seja como postulado, como princípio ou como uma regra. Com isso, a gente encerra o nosso 14º encontro. Vocês já estão aptos a responder uma série de questionamentos nos concursos públicos. Por isso, está chegando aquela hora de vocês pegarem uma prova e treinarem na casa de vocês para ver como vocês estão se saindo, não só em direito constitucional, mas nas outras matérias também, para que vocês possam identificar as deficiências e trabalhá-las para que vocês possam melhorar os resultados. Está aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.